Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa participação, aos vídeos da nossa participação no concurso Jovens Escritores, eu vou falar hoje sobre o último gênero textual que nós vamos tratar para a participação dos jovens escritores, que é o poema. Então, nós já falamos sobre o conto, sobre a crônica e agora sobre o poema. Vou falar sobre o gênero, né, textual, algumas características, lógico, bem rapidamente no superficial, porque o professor Carlos, a professora Cláudia e a Rosângela já falaram sobre os aspectos mais profundamente, né, na língua portuguesa. Então, vou falar sobre o gênero superficialmente, vou falar um pouco sobre o autor do poema escolhido que eu vou ler para vocês hoje, e também vou falar sobre o livro e o contexto histórico desse livro, porque é uma obra muito importante, ok? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é um poema, porque como que eu vou escrever um poema se eu não tenho as características que englobam esse gênero, não é verdade? Então, vamos lá. Um texto que utiliza a linguagem poética e se caracteriza por linguagem figurada, conotativa. O que seria uma linguagem conotativa? Na verdade, ela depende do contexto. A palavra que o autor vai usar, ela tem um sentido figurado. Na verdade, é um sentido para se expressar, porque as palavras carregam infinitos sentimentos. Então, por isso, o autor se utiliza dessas palavras aí em sentido figurado, ok? Bom, ele é escrito em versos, ele pode ser dividido em estrofes, não ocupa muito a extensão da folha de papel, só às vezes, né, muitas vezes a metade da folha. O poeta também, para expressar seus sentimentos em relação a um fato ou uma realidade de si mesmo, utiliza-se da criatividade e também do dom que eles possuem, de rimar, inclusive, né? Bom, o poema pertence ao grupo de textos literários, tá? Só para deixar vocês cientes, esse material que eu utilizo é um material do estado do Pernambuco, eu acho que eu já mencionei em sala de aula. É um material liberado na internet para professores, alunos estudarem, e é um material muito rico. Na verdade englobam vários temas da língua portuguesa, por isso eu utilizo. O estado do Pernambuco é um dos estados com maiores notas em língua portuguesa no Brasil, nas provas externas, nos vestibulares, por isso que é importante esse material, ok, pessoal? Então vamos lá. Qual que é a diferença entre um poema e a poesia? Bom, a poesia, ela é a alma do poema. Na verdade, é aquilo que emociona o leitor. E ela não está só contida no poema, ela está contida na música, numa obra de arte, na fotografia, numa cena de filme. Então, inclusive nas aulas de arte, a professora Fernanda já deve ter citado para vocês a questão da poesia nas obras de arte. Mas basta o artista captar essa poesia num determinado contexto ou numa realidade, que ele acaba escrevendo um poema, ok? Bom, aqui na verdade, Manuel de Barros falando sobre a poesia. Tratado geral das grandezas do ínfimo. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Eu fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Manuel de Barros também é um dos nossos grandes poetas, né? Bom, é importante destacar para vocês a diferença entre gênero literário e gênero textual. Na verdade, também há essa diferença, porque o poema, ele é um gênero literário. E qual é a diferença entre textos literários e textos não literários, né? Na verdade, é o objetivo que o autor tem na escrita desse texto. Então, para que ele quer escrever? Ele quer informar o que nesse texto, né?
Ah lá, o gênero literário está mais voltado aos textos literários e os gêneros textuais mais voltados para os textos não literários. Então, um texto literário, ele é ficcional, ele tem uma linguagem figurada, ele é uma produção baseada na arte, ele tem o lírico, o épico, é um olhar do autor com poesia para a sua realidade. Às vezes, a realidade, na verdade, a realidade é real, né? Mas o que ele escreve não, ok? Agora, um texto não literário é não ficcional, então é cotidiano. É uma linguagem mais objetiva, é uma produção baseada na realidade. Então, por exemplo, poderíamos dar um exemplo aqui da notícia. Notícia de jornal é um texto não literário, ok? Bom, agora nós vamos entrar propriamente na leitura colaborativa de hoje, que na verdade é um texto, é um poema retirado desse livro, do Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho uma colinha aqui. Bom, para falar, lógico, né, pessoal? São muitas informações. Carlos Drummond de Andrade, o autor, ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902 e morreu em 1987. Ele foi redator e o que é importante saber? Os livros de Carlos Drummond de Andrade sempre caem em vestibular. E o Claro Enigma é um dos que mais são requisitados nos vestibulares, inclusive na FUVEST desse ano. Por isso que nós estamos tratando dele, tá? Ele é um dos nossos maiores poetas, Carlos Drummond de Andrade, né? Esse livro, Claro Enigma, é o quinto livro do autor. Ele foi lançado em 1951, então ele é relativamente antigo, esse livro, tá? Ele possui 41 poemas dos mais variados temas e está dividido em 6 partes, tá? Esse livro é escrito num momento em que o autor ele está desacreditado, politicamente falando, tá? Ele é muito militante, então, politicamente falando, ele está desacreditado, ele é um momento de exaustão dele, por isso que é uma obra um pouco mais introspectiva, né? Um pouco mais melancólica, tá? E talvez ele tenha expressado toda a sua poesia em relação ao momento histórico que ele viveu. Qual que é o momento histórico dessa obra? É o momento da Guerra Fria. Então, ela foi escrita foi lançada em 1951. A Guerra Fria começou em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois. Então, também está envolvido aí todo o aspecto da Segunda Guerra Mundial, da bomba de Hiroshima, né? Lógico, a Guerra Fria ela veio a terminar em 1991 com o fim da União Soviética, mas o livro é escrito dentro desse período, 1951, 1947. Se a Guerra Fria foi de 47 até 91, essa obra está inserida nesse período, tá? E é importante que vocês levem em consideração, porque é exatamente por isso que esse livro foi escolhido como um dos livros de poemas mais requisitados aí dos grandes vestibulares, tá? Bom, esse livro de poesia, inclusive, foi considerado aí por várias universidades famosas, inclusive a USP, um dos livros de poesia mais significantes do século XX. Bom, o poema que eu escolhi para ler para vocês foi um poema chamado Perguntas, e ele é de uma das 6 partes do livro que trata um pouco do introspectivo do autor em relação aos sentimentos dele, familiar e do contexto de vida dele, tá? Eu queria que vocês pesquisassem mais sobre esse livro, porque não dá para eu dar todos os detalhes para vocês, né? Vocês precisam pesquisar. Essas 6 partes, então vou deixar uma tarefa, entre aspas, para vocês. Essas 6 partes do livro, elas são divididas em 6 partes. Por quê? E quais são essas partes? Que isso faz diferença no vestibular. Então, procurem lá, ok? Bom, se eu chego para vocês e falo assim, ó,
Vou ler um poema com o nome Perguntas. Por que vocês acham que eu dei todo esse parâmetro para vocês? O que é um poema? Quando foi escrito? O livro? O autor? É exatamente para quando eu dizer para vocês o título, vocês já se reportarem a todos esses conhecimentos que a gente construiu até agora em relação ao poeta, ao autor, à obra, etc. Tá? Então imagine aí, na verdade, Carlos Drummond de Andrade tem um diálogo com um morto aqui, né, nesse poema. A gente não sabe quem é o morto. Alguns sites que eu pesquisei dizem que o morto é o pai. Então aí eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Vou fazer a leitura na íntegra. E aí vocês também devem pensar sobre as características do poema. Então prestem atenção na sonoridade, na melodia desse poema, na poesia que ele tem para dizer o que ele está dizendo. Então preste atenção nesses todos os detalhes aí, porque depois da leitura, quem vai escrever é você. Lógico que você vai ficar livre. Nós não vamos dar tema, nós não vamos falar para vocês sobre o que vocês vão escrever, mas vocês vão escrever um poema. Então as características desse gênero textual precisam estar contidas nessa escrita de vocês, ok? Então eu vou fazer a leitura para vocês. Perguntas. Numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma que força nos prendia. Ele a mim, que presumo estar livre de tudo, eu a ele, gasoso, todavia palpável, na sombra que proteja sobre o meu ser inteiro. Um ao outro, cativos, desse mesmo princípio ou desse mesmo enigma, que distrai ou concentra e renova e matiza, prolongando-a no espaço uma angústia do tempo. Perguntei-lhe em seguida o segredo de nosso convívio sem contato, de estarmos ali, quedos, eu em face do espelho e o espelho devolvendo, uma diversa imagem, mas sempre evocativa do primeiro retrato que compõe de si mesma, a alma predestinada a um tipo de aventura terrestre, cotidiana. Perguntei-lhe depois por que tanto insistia nos mares mais exíguos em distinguir navios desse calado irreal, sem rota ou pensamento, de atingir qualquer porto, propícios ao náufrago, mas que a navegação, nos frios alcantis de meu cerro natal, desde muito derruído em acordar memórias de vaqueiros e vozes, magras, reses, caminhos onde a bosta de vaca é o único ornamento e o coqueiro de espinho desolado se alteia. Perguntei-lhe por fim a razão sem razão de me inclinar aflito sobre restos de onde nenhum alento vem refrescar a febre deste repensamento, sob esse chão de ruínas imóveis, militares, na sua rigidez que o orvalho matutino já não banha ou conforta. No vôo que desfere, silente e melancólico, rumo da eternidade, ele apenas responde. Se acaso é responder a mistérios, soma-lhes um mistério mais alto: amar depois de perder. Então, essa é a minha leitura colaborativa do poema oferecida a vocês. E eu conto com a presença não, né, gente? Eu conto com a participação de vocês na atividade. Agora você vai fazer um poema da sua autoria com tema livre. Bom, pessoal, aguardo, hein? Um beijo, saudades de vocês e até mais.